Meu irmão quebrou minhas costelas. Mamãe sussurrou, fique quieta. Ele tem um futuro. Mas minha médica não hesitou. Ela viu os hematomas, olhou para mim e disse, você está segura agora. Então ela pegou o telefone. Eu sou Stephanie, 25 anos, e ainda sinto a dor no peito onde meu irmão Kyle quebrou minhas costelas durante o que deveria ter sido um simples jantar em família. A dor física foi excruciante, mas nada comparado a ouvir meus pais me dizerem para ficar quieta sobre isso. Eles se importavam mais em proteger a reputação de Kyle do que com meus ossos quebrados. Mas minha médica, uma mulher que nunca tinha encontrado antes daquele dia, se recusou a ser cúmplice de seu encobrimento. A decisão dela mudou tudo. Antes de mergulhar nesta história, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários. E se vocês já se levantaram contra a injustiça familiar, apertem o botão de inscrever-se. Vocês não estão sozinhos. Crescer em Oak Ridge, Michigan não foi exatamente a infância perfeita que você veria em comerciais de televisão. Nossa cidade tinha pouco menos de 15 mil habitantes. O tipo de lugar onde todos conheciam os negócios dos outros. E as aparências importavam mais do que quase qualquer outra coisa. Isso se tornou a base dos valores da minha família, embora eu só perceberia isso muito mais tarde. Minha família consistia em 4 pessoas. Eu, meu irmão mais velho Kyle, e nossos pais Thomas e Natalie Harris. Por fora, parecíamos a família americana ideal. Meu pai construiu uma empresa bem-sucedida de desenvolvimento imobiliário do zero. E minha mãe estava muito envolvida em organizações de caridade locais e clubes sociais. Morávamos em uma casa colonial ampla no bairro mais prestigioso da cidade. Íamos à igreja aos domingos, fazíamos férias em família 2 vezes por ano. E nossos cartões de Natal eram sessões de fotos profissionais que minha mãe passava semanas planejando. Mas dentro de nossa casa a realidade era muito diferente, particularmente quando se tratava do meu irmão Kyle. Kyle é 3 anos mais velho que eu, agora tem 28 anos, e desde minhas primeiras lembranças, ele tinha o que meus pais chamavam de um pouco de temperamento. Esse pouco de temperamento significava que quando éramos crianças, ele frequentemente destruía meus brinquedos quando estava bravo. Eu tinha uma coleção de bonecas de porcelana que minha avó me havia dado, e Kyle quebrou 3 delas durante vários ataques de raiva. Cada vez meus pais me compravam uma substituta e me diziam para entender que seu irmão tem emoções fortes. Conforme ficamos mais velhos, a agressividade de Kyle evoluiu de quebrar meus pertences para quebrar meu espírito. Ele me xingava, me dizia que eu era estúpida, ou criticava minha aparência. Quando eu reclamava para meus pais, eles balançavam a cabeça e descartavam como irmãos sendo irmãos. Minha mãe dava tapinhas na minha mão e dizia, é assim que irmãos e irmãs interagem, Stephanie. Você precisa desenvolver uma pele mais grossa. Durante nossa infância ficou cada vez mais claro que Kyle era o favorito. Quando eu trazia notas excelentes para casa, minha conquista era reconhecida com um simples bom trabalho, mas quando Kyle conseguia tirar um C em uma matéria que estava sendo reprovado, meus pais nos levavam todos para comemorar no restaurante mais elegante da cidade. Quando fui aceita na Universidade de Michigan com uma bolsa parcial, meus pais acenaram aprovando. Quando Kyle entrou na Michigan State depois que meu pai fez uma doação considerável para sua escola de negócios, eles deram uma festa para ele e convidaram todo o bairro. Apesar de tudo isso, trabalhei duro para ser a filha perfeita. Escolhi seguir medicina mesmo que o que eu realmente amava fosse arte. Minhas pinturas em aquarela eram realmente muito boas, de acordo com meu professor de arte do ensino médio, que me encorajou a me candidatar a escolas de arte. Mas meu pai zombou da ideia, chamando-a de um hobby caro, não uma carreira. Então guardei meus pincéis e peguei livros didáticos. A posição da nossa família na comunidade era primordial para meus pais. O negócio do meu pai dependia muito de sua reputação e conexões. Ele estava no conselho da Câmara de Comércio local, patrocinava times de futebol infantil, e garantia que seu nome aparecesse regularmente no jornal local por suas contribuições beneficentes. Minha mãe era presidente da organização do Gala de Caridade Anual que arrecadava dinheiro para o hospital infantil. Não éramos apenas residentes de Oak Ridge, éramos pilares da comunidade. A pressão para manter essa imagem era constante e sufocante. Se eu alguma vez reclamasse sobre Kyle ou expressasse qualquer emoção negativa, minha mãe rapidamente me lembrava. Não lavamos nossa roupa suja em público, Stephanie. As pessoas admiram a família Harris. Meu pai era mais direto. Seu irmão vai assumir o negócio algum dia. Nada pode manchar sua reputação. Meus sentimentos em relação à minha família eram um emaranhado complexo de amor, ressentimento, dever e desejo de aprovação. Eu os amava porque eram minha família. Mas conforme fui ficando mais velha, comecei a reconhecer a toxicidade de nossa dinâmica. Ainda assim, anos de condicionamento tornaram difícil confiar em minhas próprias percepções. Sempre que me sentia maltratada, uma voz na minha cabeça que soava suspeitosamente como minha mãe sussurrava que eu estava sendo muito sensível ou egoísta. Depois de completar meu diploma médico, fiz minha residência em Chicago, o que me deu 2 anos abençoados longe de Oak Ridge e minha família. A distância proporcionou clareza, e com a ajuda de um terapeuta que comecei a ver, embora eu tenha dito aos meus pais que era apenas um conselheiro de gerenciamento de estresse, comecei a entender que o comportamento da minha família não era normal ou saudável. Mas então minha residência terminou, e surgiu uma oportunidade de me juntar a uma clínica médica de volta em Oak Ridge.
Apesar de minhas apreensões, aceitei. A parte racional da minha decisão era financeira. A posição oferecia perdão de empréstimo para minha considerável dívida da escola médica. Mas emocionalmente, eu ainda estava buscando a aprovação da minha família e alimentando esperança de que nosso relacionamento pudesse melhorar. Quando me mudei de volta 3 meses atrás, houve sinais de alerta precoces de que nada havia mudado. No meu jantar de boas-vindas, Kylie monopolizou a conversa com histórias sobre sua recente promoção na empresa do nosso pai. Quando tentei compartilhar um caso interessante da minha residência, minha mãe me interrompeu para perguntar se eu havia conhecido algum jovem adequado em Chicago. Notei essas bandeiras vermelhas, mas escolhi ignorá-las, dizendo a mim mesma que as coisas seriam diferentes agora que eu era uma adulta com uma carreira própria. Eu estava errada, muito errada. A noite que mudou tudo deveria ser uma celebração da promoção de Kylie a vice-presidente de operações na empresa do nosso pai. Minha mãe havia passado dias se preparando, cozinhando as comidas favoritas de Kylie e decorando a sala de jantar com faixas de parabéns. Cheguei cedo para ajudar a pôr a mesa e preparar a salada, esperando que contribuir me ajudasse a me sentir mais incluída nas festividades familiares. Havia pego uma garrafa do uísque favorito de Kylie como presente. Mesmo que estivesse apertando meu orçamento naquele mês com os custos de me estabelecer em meu novo apartamento, eu queria que essa noite corresse bem. Queria acreditar que poderíamos ser uma família normal e amorosa agora que éramos todos adultos. A noite começou agradavelmente. Meu pai abriu uma garrafa cara de vinho, e minha mãe serviu seu famoso bife Wellington. Kylie parecia estar de bom humor, aceitando elogios sobre seu novo papel com sua confiança característica que beirava a arrogância. Ele já estava no segundo copo de uísque quando nos sentamos para jantar, mas isso não era incomum para ele. Para Kylie, meu pai brindou, levantando seu copo, seguindo meus passos e superando até mesmo minhas expectativas. Harris Development estará em boas mãos com você no comando algum dia. Todos brindamos e ofereci meus próprios parabéns. A empresa tem sorte de ter você, Kylie. Seus clientes no projeto Riverside parecem realmente felizes com seu trabalho. Kylie acenou apreciativamente. Claro que estão. Eu virei aquele projeto depois que Jackson quase o afundou. A conversa fluiu suavemente durante o prato principal. Minha mãe perguntou sobre minha nova posição na clínica médica, embora seu interesse parecesse perfunctório. Kylie já estava no terceiro uísque quando começou a falar sobre sua namorada Megan, com quem estava namorando há cerca de 6 meses. Estamos conversando sobre morar juntos, ele anunciou. O aluguel dela vence no próximo mês, e não faz sentido renovar quando ela passa a maioria das noites na minha casa mesmo assim. Isso é maravilhoso, querido. Minha mãe disse. Embora eu tenha notado um leve apertar ao redor de seus olhos. Ela sempre foi tradicional sobre casais morando juntos antes do casamento. Megan é ótima. Eu disse genuinamente. Eu a havia encontrado algumas vezes e a achei inteligente e gentil. Ela mencionou da última vez que a vi que espera que você venha para a casa do lago da família dela neste verão. A expressão de Kylie escureceu ligeiramente. Quando você falou com Megan? Nos encontramos no supermercado na semana passada, expliquei. Conversamos por alguns minutos. Ela é realmente legal. O que mais ela disse? O tom de Kylie tinha uma irritação agora. Eu dei de ombros, não entendendo sua mudança súbita de humor, nada muito. Ela mencionou algo sobre o barco de pesca do seu pai precisar de reparos antes de vocês visitarem. Ela deveria manter a boca fechada sobre minha família. Kylie rebateu me cortando. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe olhou para baixo para seu prato enquanto meu pai pigarreou desconfortavelmente. Kylie, eu disse cuidadosamente. Ela não disse nada de ruim. Ela estava apenas conversando. No mês passado ela teve a audácia de dizer que nossa família é intensa depois do jantar de domingo. Kylie disse, sua voz subindo. Como se a família dela fosse tão perfeita com o tio alcoólatra e a irmã cleptomaníaca. Tenho certeza de que ela não quis dizer nada com isso. Minha mãe interveio, claramente tentando desarmar a situação. Mas Kylie não estava ouvindo. O álcool havia baixado suas inibições, e ele estava se fixando na crítica percebida. E agora ela está falando sobre nós para você pelas minhas costas. Não foi nada assim. Eu protestei. Foi apenas uma conversa amigável, certo? Kylie zombou. Sempre tão perfeita, não é, Stephanie? A médica. A boa filha. A favorita de todos. Eu quase ri da ironia dele me chamar de favorita, mas sabia que era melhor não apontar o óbvio. Kylie, acho que você está entendendo mal. Não me diga o que eu entendo. Ele bateu o copo na mesa, derramando uísque na toalha branca. Minha mãe estremeceu, mas não disse nada. Meu pai finalmente falou. Filho, vamos diminuir o tom. Isso deveria ser uma celebração. Kylie se levantou abruptamente. Sua cadeira raspando alto contra o piso de madeira. Preciso de ar. Ele saiu irritado da sala de jantar em direção à cozinha. Depois de um silêncio desconfortável, minha mãe sugeriu que passássemos para a sobremesa. Ofereci-me para ajudar a tirar os pratos, usando isso como desculpa para verificar Kylie e esperançosamente suavizar as coisas. O encontrei na cozinha, servindo outra porção generosa de uísque. Kylie, sinto muito se te aborrecei. Eu disse baixinho, colocando a pilha de pratos de jantar no balcão. Essa não era minha intenção. Ele se virou para me encarar. Seus olhos vermelhos. Você sempre faz isso, agindo toda inocente enquanto causa problemas. Isso não é justo, protestei. Eu estava apenas conversando sobre Megan. Eu gosto dela.
Bem, mantenha seu nariz fora do meu relacionamento, ele rebateu. E pare de tentar se aproximar da minha namorada para conseguir informações sobre mim. Isso não foi o que aconteceu de forma alguma. Eu disse, minha própria frustração subindo agora. Por que eu faria isso? Porque você sempre teve ciúmes de mim, ele disse, dando um passo mais perto. A empresa do papai, a atenção da mamãe, tudo. Você não suporta que eu seja bem-sucedido enquanto você ainda está pagando empréstimos estudantis. Suas palavras doíam porque eram tão opostas à realidade. Era uma inversão tão completa de nossa dinâmica familiar que não consegui evitar rir de descrença. Você está falando sério agora? Essa risada foi o fósforo na gasolina. O rosto de Kyle se contorceu de raiva. Não ouse rir de mim. Antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou com força. Tropecei para trás, a parte inferior das minhas costas batendo na quina afiada da ilha de granito da cozinha. O impacto tirou meu fôlego, e senti um estalo enjoativo na minha caixa torácica. A dor explodiu pelo meu tronco enquanto desabei no chão, ofegando por ar. A comoção trouxe meus pais correndo para a cozinha. Minha mãe gritou quando me viu no chão, meu pai congelou na porta. O que aconteceu? Minha mãe exigiu, olhando entre Kyle e eu. Ela caiu. Kyle disse imediatamente. Ela tropeçou. Eu não conseguia falar através da dor, mal conseguia respirar. Cada tentativa de inspirar enviava cacos irregulares de agonia pelo meu peito. Minha mãe se ajoelhou ao meu lado. Stephanie, você consegue se levantar, querida? Meu pai finalmente se moveu, puxando Kyle para longe. O que você fez? Ouvi ele sibilar. Nada. Ela está fingindo. Kyle insistiu, embora o leve tremor em sua voz traísse que até mesmo ele sabia que isso não era verdade. Com a ajuda da minha mãe consegui me sentar, e embora o movimento me fizesse gritar de dor, ele me empurrou. Finalmente ofeguei. Eu bati no balcão. A expressão da minha mãe vacilou entre preocupação e algo mais, cálculo. Tenho certeza de que foi um acidente, ela disse suavemente. Kyle não te machucaria deliberadamente. Mas ele havia machucado. E não era a primeira vez, apenas a mais séria. Acho que preciso ir ao hospital, consegui dizer entre respirações rasas. Dói para respirar. Não vamos exagerar, meu pai disse, dando um passo à frente. Tome um ibuprofeno e descanse. Se ainda estiver ruim amanhã, podemos reavaliar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu sou médica. Sei como costelas quebradas se sentem. Por favor, preciso ir agora. Eu te levo, minha mãe ofereceu. Posso dirigir sozinha, eu disse, não querendo passar mais um minuto naquela casa. Apesar da dor excruciante, precisava me afastar de todos eles. Meu pai me ajudou a ficar de pé. Seu rosto uma máscara de preocupação que não chegava aos olhos. Esses desentendimentos familiares acontecem, ele disse baixinho. Não vamos fazer mais disso do que é. Não respondi, focando em respirar superficialmente para minimizar a dor. Peguei minha bolsa e chaves, recusando assistência adicional. Enquanto me dirigia cuidadosamente para a porta, ouvi meu pai falando com Kyle em sussurros ásperos. A viagem para casa foi agonizante. Cada buraco na estrada enviava espasmos de dor pelo meu peito. Deveria ter ido direto para o pronto-socorro, mas choque e negação me empurraram para ir para casa. Disse a mim mesma que tomaria alguns analgésicos fortes do meu kit médico pessoal e veria como me sentia de manhã. Parte de mim ainda não conseguia processar o que havia acontecido. Não apenas a violência de Kyle, mas a reação dos meus pais a ela. Aquela noite foi uma das mais longas da minha vida. Não conseguia me deitar sem dor excruciante, então passei a noite apoiada numa poltrona reclinável, entrando e saindo de um sono inquieto. De manhã, a dor não havia diminuído, e meu lado agora ostentava um hematoma roxo raivoso. Mal conseguia me mover sem ofegar de dor. Sabia então que não podia ignorar isso. Precisava de atenção médica, independentemente do que minha família queria. A manhã seguinte trouxe não apenas dor física, mas o ataque emocional da reação da minha família. Meu telefone começou a tocar às 7h30, o toque da minha mãe. Deixei ir para o correio de voz, não pronta para falar com ela ainda. 10 minutos depois, ela ligou novamente. Desta vez, atendi. Stephanie, como você está se sentindo esta manhã? Sua voz estava leve, casual, como se estivesse perguntando sobre uma dor de cabeça leve em vez de costelas possivelmente quebradas. Não muito bem. Respondi honestamente. Estou com muita dor. Mal consigo me mover. Essas coisas sempre se sentem piores no dia seguinte, ela disse desdenhosamente. Tome um Advil e ponha gelo nisso. Escute sobre ontem à noite. Mãe, acho que minhas costelas estão quebradas. Interrompi. Kyle me machucou seriamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando ela falou novamente, sua voz havia assumido aquele tom conciliador que ela usava quando pensava que eu estava sendo difícil. Querida, foi um incidente infeliz, mas não vamos exagerar. Kyle se sente terrível sobre isso. Ele disse isso? Ele ligou para se desculpar? Perguntei já sabendo a resposta. Ele vai, tenho certeza. Ele estava muito chateado ontem à noite depois que saiu, mas agora precisamos focar em superar isso, seu pai. E eu achamos que é melhor se apenas deixarmos isso para trás. Mudei na minha cadeira, fazendo uma careta com a punhada de dor. Mãe, não consigo respirar sem doer. Isso não é algo que posso simplesmente deixar para trás. Provavelmente está apenas machucado, ela insistiu. Se Kyle realmente tivesse te machucado tão mal assim, você teria ido ao hospital ontem à noite. O gaslighting era tão flagrante que teria sido risível se não fosse tão enfurecedor. Vou fazer um exame hoje, disse a ela firmemente. Stephanie,
Sua voz assumiu um tom de aviso. Acho que é melhor se mantivermos isso dentro da família. Não há necessidade de envolver estranhos no que foi claramente apenas um momento de perda de temperamento. Estranhos? Mãe, estou falando sobre ver um médico para uma lesão médica. Você sabe o que quero dizer, ela disse impacientemente. Perguntas serão feitas. Formulários precisarão ser preenchidos. As coisas ficam registradas. Você está seriamente me pedindo para não procurar atenção médica porque pode refletir mal sobre Kylie? Não consegui manter a incredulidade da minha voz. Estou pedindo para você pensar sobre as consequências, ela respondeu. O negócio do seu pai depende de nossa reputação nesta comunidade. Kylie está posicionado para assumir eventualmente. Um mal-entendido como este poderia ter repercussões duradouras. Um mal-entendido. Ecoei. Ele me empurrou contra um balcão e quebrou minhas costelas. Isso não é um mal-entendido. Isso é agressão. Não use essa palavra, ela sibilou. Seu irmão nunca te agrediria. Ele havia bebido demais e houve um acidente. Essas coisas acontecem em famílias, Stephanie. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo pedindo o telefone. Depois de um momento de conversa abafada, ele pegou a linha. Stephanie, ele disse, sua voz de negócios em total efeito. Como você está se sentindo? Como se Kylie tivesse quebrado minhas costelas, respondi diretamente. Ele suspirou pesadamente. Sua mãe me diz que você está pensando em ir ao médico. Acho isso prematuro. Dê um dia ou dois para ver se melhora. Pai, eu sou médica. Sei como costelas quebradas se sentem. Então você também sabe que não há muito que possam fazer por costelas mesmo assim, ele rebateu. Eles só vão te dizer para descansar e tomar medicação para a dor, o que você pode fazer em casa. Ele não estava totalmente errado, mas esse não era o ponto. Preciso de um raio-x para ter certeza de que não há deslocamento que possa perfurar um pulmão. E se você for, o que exatamente planeja dizer a eles sobre como isso aconteceu? Seu tom deixou claro que essa era a questão real. A verdade, eu disse simplesmente. Houve uma longa pausa. Stephanie, quero que você pense muito cuidadosamente sobre o que está fazendo. Kylie trabalhou incrivelmente duro para chegar onde está. Seu futuro na empresa, sua reputação na comunidade. Essas não são coisas para comprometer por um lapso momentâneo de julgamento. Então o futuro dele importa. Mas minhas costelas quebradas não. Não distorça minhas palavras, ele disse asperamente. Claro que me importo com sua saúde. Mas há considerações mais amplas aqui. Kylie cometeu um erro, sim, mas ele não merece ter sua vida arruinada por isso. A conversa continuou nessa linha por mais 10 minutos. Meu pai alternava entre minimizar minha lesão e enfatizar as consequências potenciais para Kylie e a reputação da família. Quando desligamos, sua mensagem estava cristalina. Minha dor e saúde eram secundárias à proteção de Kylie e da imagem da família. Menos de uma hora depois meu telefone apitou com uma mensagem da minha mãe, mandando uma coisinha para te ajudar a se sentir melhor. Te amo. Ao meio-dia, um entregador chegou com uma cesta de presente elaborada contendo analgésicos, uma almofada térmica, produtos de banho de luxo e meus chocolates favoritos. O cartão dizia, descanse e se recupere. Família sempre vem primeiro. Com amor, mamãe e papai. O presente parecia um suborno, uma maneira de comprar meu silêncio. Deixei de lado, incapaz até mesmo de olhar para ele sem me sentir enjoada. Durante o dia as ligações continuaram. Minha mãe verificava de hora em hora, cada conversa retornando ao manter o incidente na família. Meu pai ligou mais 2 vezes, sua abordagem se tornando cada vez mais enérgica, me lembrando da lealdade familiar e perspectiva. Por volta das 4 da tarde, Kylie finalmente ligou. Quase não atendi, mas uma parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer por si mesmo. Oi, ele disse, sua voz incaracteristicamente contida. Mamãe disse que eu deveria te ligar. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma admissão de que estava ligando porque nossa mãe disse para ele. E provoquei. E eu acho que as coisas saíram de controle ontem à noite. Ele continuou relutantemente. Eu havia bebido muito. Você quebrou minhas costelas, Kylie. Vamos lá, eu mal te empurrei, ele protestou, instantaneamente defensivo. Você provavelmente só as machucou quando caiu. Eu não caí. Você me empurrou contra o balcão. Tanto faz. Olha. Estou ligando para acalmar as coisas, ok? Mamãe e papai estão surtando que você vai fazer disso uma grande questão. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. É uma grande questão. Estou seriamente ferida. É bem, todos nós temos dias ruins. Ele disse desdenhosamente. Lembra quando você bateu meu carro no ensino médio? Eu não fiz disso um caso federal. A comparação era tão absurda que não consegui nem formular uma resposta. Um acidente de adolescente versus um homem adulto atacando violentamente sua irmã? Esses não eram nem remotamente comparáveis. Kylie, tenho que ir, disse finalmente. Tenho uma consulta médica. Stephanie, não seja estúpida. Ele rebateu, seu tom conciliador sumindo. Você vai se arrepender se explodir isso. Era uma ameaça? Desliguei sem responder. Minhas mãos tremendo com uma mistura de dor, raiva e descrença. Liguei para minha amiga Melanie, uma das poucas pessoas do ensino médio com quem mantive contato. Ela havia se mudado de volta para Oak Ridge alguns anos atrás depois de se divorciar, e agora trabalhava como professora em nossa antiga escola. Quando contei a ela o que havia acontecido, sua reação foi tudo o que minha família deveria ter sido. Meu Deus, Steph, isso é terrível. Quer que eu te leve ao hospital agora mesmo? Sua preocupação genuína trouxe lágrimas aos meus olhos. Tenho uma consulta com um clínico geral esta tarde, contei a ela. Uma doutora Reis.
Ela tinha uma vaga. Vou com você, Melanie insistiu. Sem discussão. Me mande o endereço e horário. Você não precisa fazer isso. Protestei fracamente, embora parte de mim desesperadamente quisesse o apoio. Sim, absolutamente preciso, ela disse firmemente. E depois você vai ficar comigo. Você não deveria estar sozinha agora. Quando chegou a hora da minha consulta, a dor havia se intensificado ao ponto onde nem mesmo o ibuprofeno de prescrição que eu tinha estava tocando nela. Cada respiração era agonia, e desenvolvia uma falta de ar preocupante. Sabia que não podia adiar isso mais, independentemente da pressão da minha família. Enquanto Melanie me levava para a consulta, meu telefone continuou a acender com ligações e mensagens dos meus pais. Cada mensagem carregava o mesmo tema. Silêncio, descrição, lealdade familiar. Mas com cada quilômetro que me levava mais perto da ajuda médica, senti uma determinação crescente. Isso não estava certo, e pela primeira vez na minha vida não ia priorizar os desejos da minha família sobre meu próprio bem-estar. O consultório médico ficava em um prédio moderno nos arredores de Oak Ridge, longe o suficiente do centro da cidade que era improvável que encontrasse alguém que meus pais conheciam. Melanie me ajudou do carro, me apoiando enquanto caminhávamos lentamente para dentro. A recepcionista pareceu preocupada quando me viu fazendo careta a cada passo cuidadoso. Doutora Reis estará com você em breve. Ela me assegurou depois que preenchi os formulários de admissão, deliberadamente deixando em branco a sessão perguntando como a lesão ocorreu. Fiel à palavra da recepcionista, não esperei muito. Doutora Laura Reis revelou-se uma mulher no início dos 50 anos com olhos gentis e um jeito direto. Ela me lembrou um pouco da minha professora favorita da escola médica. Confiante e direta, mas com uma calidez subjacente que tranquilizava os pacientes. Doutora Harris, ela disse, estendendo a mão ao entrar na sala de exame. Ouvi coisas boas sobre você do Dr. Patterson na clínica, embora sinto muito que estejamos nos conhecendo sob essas circunstâncias. Tentei sorrir, mas saiu mais como uma careta. Por favor, me chame de Stephanie e obrigada por me encaixar em cima da hora. Claro, ela acenou, olhando para meus formulários de admissão. Vejo que está sentindo dor no peito e dificuldade para respirar. Pode me contar o que aconteceu? Este era o momento que eu estava temendo. O condicionamento de uma vida para proteger minha família conflitando com meu treinamento médico e a simples necessidade humana de dizer a verdade. Tive um acidente. Disse vagamente. Doutora Reis me olhou firmemente. Que tipo de acidente? Fui empurrada e bati num balcão. Disse, as palavras saindo num jorro com minhas costas bem aqui. Indiquei a área logo abaixo da minha escápula. Ela acenou, fazendo uma anotação no meu prontuário. Quem te empurrou, Stephanie? Hesitei. Então olhei para baixo para minhas mãos. Meu irmão. Entendo, ela disse, sua voz neutra, mas gentil. Vamos dar uma olhada na lesão primeiro, e então podemos conversar mais sobre o que aconteceu, ok? O exame físico foi completo, mas gentil. Doutora Reis escutou minha respiração, apalpou cuidadosamente a área ferida e notou os hematomas extensos que haviam se desenvolvido. Seu rosto permaneceu profissional, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Gostaria de fazer alguns raios-x, ela disse. Depois de completar o exame baseado em seus sintomas e achados físicos, suspeito que você tenha pelo menos 2 costelas quebradas, possivelmente 3. Também estou preocupada com a falta de ar, que pode indicar uma complicação mais séria. O raio-x confirmou suas suspeitas, 3 costelas fraturadas. Uma com um deslocamento preocupante que explicava minhas dificuldades respiratórias. Quando doutora Reis retornou à sala de exame com os resultados, sua expressão estava grave. Stephanie, ela disse, sentando-se na minha frente. Essas são lesões significativas. O deslocamento da sua 7ª costela pode potencialmente causar um pneumotórax, um pulmão colapsado, se não for adequadamente monitorado e tratado. Vou prescrever medicação adequada para a dor e dar instruções específicas de cuidado, mas preciso te fazer mais algumas perguntas sobre como isso aconteceu. Acenei, um nó se formando na minha garganta. Você disse que seu irmão te empurrou, ela continuou gentilmente. Foi um acidente durante uma brincadeira ou foi deliberado? Foi deliberado, admiti, minha voz mal acima de um sussurro. Ele estava bravo, havia estado bebendo. Algo assim já aconteceu antes? Pensei em todas as vezes que Kylie me machucou acidentalmente enquanto crescíamos. Os empurrões que foram duros demais para serem brincadeira, os agarrões no braço que deixavam marcas de dedos, as vezes que ele jogou coisas em mim com raiva. Não tão seriamente, disse finalmente. Mas sim, ele tem um histórico de ser físico quando está bravo. Doutora Reis acenou, sua expressão compassiva, mas séria. E como os membros da sua família responderam a esse incidente? A represa se rompeu. Talvez fosse a medicação para a dor começando a fazer efeito, ou o simples alívio de finalmente falar com alguém que parecia genuinamente preocupada. Mas me encontrei contando tudo à doutora Reis. O ataque de Kylie, a resposta desdenhosa dos meus pais, sua pressão para ficar quieta, e sua priorização da reputação da família sobre meu bem-estar. Eles me mandaram uma cesta de presente, disse com uma risada vazia que enviou dor atirando pelo meu peito. Como se chocolates e bombas de banho pudessem compensar costelas quebradas, e o fato de que eles se importam mais com como isso afeta Kylie do que como afeta a mim. Doutora Reis escutou sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações. Quando finalmente fiquei em silêncio, ela largou a caneta e me olhou diretamente. Stephanie,
Como profissional médica, quero ser completamente transparente com você sobre minhas obrigações aqui. O que você descreveu é um caso de violência doméstica, e na minha posição, sou uma denunciante obrigatória. Meu coração afundou. O que isso significa exatamente? Significa que sou legalmente obrigada a relatar incidentes de suspeita de abuso às autoridades apropriadas, ela explicou gentilmente. Neste caso, isso significaria fazer um relatório com a polícia. Pânico flamejou no meu peito, competindo com a dor das minhas costelas. Não, você não pode fazer isso. Minha família ia. Parei, percebendo como reveladora minha resposta imediata foi. Ia o que a doutora Reis provocou suavemente. Ficar brava, te cortar fora, continuar a priorizar a reputação do seu irmão sobre sua segurança? Posto assim, soava tão claro. Mas décadas de dinâmicas familiares não são facilmente descartadas. Você não entende. Protestei fracamente. É complicado. Entendo melhor do que você pode pensar, doutora Reis disse, me surpreendendo. Quando estava nos meus 20 anos, meu pai quebrou meu braço durante uma discussão. Minha mãe me implorou para dizer aos médicos que caí da escada e eu fiz, porque não queria despedaçar nossa família. Sua candura me pegou desprevenida. O que aconteceu? 2 anos depois, ele colocou minha mãe no hospital com uma concussão e mandíbula quebrada, ela disse simplesmente. Passei os últimos 30 anos me perguntando se poderia ter prevenido isso ao falar na primeira vez. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Estava eu permitindo o comportamento de Kylie ao ficar em silêncio? Ele escalaria para machucar alguém mais no futuro, talvez Meghan, ou eventualmente seus próprios filhos. Entendo que isso é difícil, doutora Reis continuou. Lealdade familiar está profundamente enraizada, e o medo das consequências é real. Mas quero que você considere algo. Se um dos seus pacientes viesse até você com essas lesões exatas e essa história exata, o que você aconselharia eles a fazer? Soube a resposta imediatamente. Como médica, eu os estaria a denunciar, a priorizar sua segurança, a reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo. Mas aplicar esse padrão a mim mesma parecia impossível. O que exatamente aconteceria? Perguntei finalmente. Se você denunciar, doutora Reis explicou o processo claramente. Um relatório seria arquivado, e a polícia provavelmente quereria me entrevistar. Eu teria a opção de pressionar acusações contra Kylie, embora o promotor pudesse prosseguir mesmo sem minha cooperação baseado na evidência médica. Haveria documentação do incidente independentemente. Não vou fingir que isso será fácil. Ela disse honestamente. Baseado no que você me contou sobre sua família, provavelmente haverá resistência significativa. Mas também quero que você saiba que há recursos disponíveis para te ajudar neste processo. Posso te conectar com uma defensora de vítimas que pode explicar suas opções e te apoiar em cada passo do caminho. Sentei em silêncio por um longo momento, pesando minhas opções. O pensamento de ir contra minha família me encheu de pavor. Mas a alternativa, fingir que isso nunca aconteceu. Permitir que o comportamento de Kylie não fosse verificado, sacrificar meu próprio bem-estar pela imagem da família de repente pareceu insustentável. Ok, disse finalmente. Minha voz mais firme do que esperava. Faça o que precisa fazer. Doutora Reis estendeu a mão e gentilmente apertou a minha. Pelo que vale, acho que você está tomando a decisão certa, não a fácil, mas a certa. Ela passou os próximos 20 minutos delineando um plano de tratamento para minhas lesões físicas, explicando os sinais de alerta que eu deveria observar, e agendando uma consulta de acompanhamento. Antes de sair, ela também forneceu informações de contato para uma conselheira de violência doméstica chamada Jéssica, e um grupo de apoio para sobreviventes de abuso familiar. Uma última coisa, doutora Reis disse. Enquanto me preparava para sair, você tem um lugar seguro para ficar? Estou preocupada com potencial retaliação uma vez que sua família souber sobre o relatório. Acenei. Minha amiga Melanie ofereceu para me deixar ficar com ela por alguns dias. Bom, aceite a oferta dela, a doutora Reis aconselhou. E se alguma vez se sentir insegura ou precisar de atenção médica imediata, não hesite em ir ao pronto-socorro ou ligar para o 911. Enquanto Melanie me levava para sua casa depois, senti uma mistura estranha de terror e alívio. Não fazia ideia do que aconteceria depois, mas pela primeira vez na minha vida, havia escolhido o meu próprio bem-estar sobre as expectativas da minha família. Era aterrorizante. Mas também parecia como a primeira respiração de ar verdadeiramente fresco que havia respirado em anos. Dolorosa como essa respiração era com minhas costelas quebradas. As repercussões começaram mais cedo do que esperava. Mal havia me estabelecido no quarto de hóspedes de Melanie quando meu telefone explodiu com notificações. O departamento de polícia local havia contatado meus pais e Kylie para ouvir o lado deles da história, e eles estavam furiosos. O correio de voz do meu pai estava friamente furioso. Stephanie, me ligue imediatamente. Não posso acreditar que você faria isso com seu irmão, com essa família. Te criamos melhor que isso. A mensagem da minha mãe estava chorosa. Como você pôde, Stephanie? Depois de tudo que fizemos por você, Kylie está devastado. A polícia foi ao local de trabalho dele. Você tem alguma ideia do que isso pode fazer à carreira dele? A nossa posição na comunidade. O texto de Kylie foi mais direto. Valeu por nada, vadia. Espero que esteja feliz agora que arruinou tudo. Desliguei meu telefone, incapaz de lidar com a barragem. Melanie me trouxe chá e sentou comigo enquanto chorei. Não da dor física, mas do ataque emocional. Como havia me tornado a vilã nesta história?
Porque eu era a única que havia arruinado tudo quando Kyle era o único que havia cometido violência. Eles estão tentando fazer você duvidar de si mesma, Melanie disse sabiamente. Não os deixe. Você fez a coisa certa. O dia seguinte trouxe mais do mesmo. Meu telefone continuou a se encher de mensagens da minha família imediata, e agora membros da família estendida estavam entrando na discussão também. Minha tia Susan, irmã do meu pai, ligou para me dizer que estava despedaçando a família por uma pequena discussão. Meu primo Patrick mandou mensagem dizendo que eu estava sendo dramática e buscando atenção. Até minha avó, que sempre havia sido gentil comigo, deixou um correio de voz perguntando por que não podia lidar com isso dentro da família. Apenas a irmã mais nova da minha mãe, Bárbara, mandou uma mensagem diferente. Acredito em você, Stephanie. Me ligue se precisar de alguma coisa, te amo. Não havia falado com tia Bárbara em anos. Ela havia brigado com minha mãe sobre algo que nunca foi explicado para mim, e esteve largamente ausente das reuniões familiares desde então. Seu apoio, embora inesperado, foi uma pequena tábua de salvação na tempestade. Tirei alguns dias de folga do trabalho, usando minha licença médica para me recuperar fisicamente e tentar processar tudo emocionalmente. Doutora Reis me conectou com Jéssica, a conselheira de violência doméstica, que ligou para verificar como eu estava e fornecer recursos. Ela explicou que o que eu estava experienciando, a família se fechando, culpar a vítima, a pressão para retratar, era infelizmente comum em casos de violência familiar. Eles estão tentando manter o status quo, Jéssica explicou. Seu falar ameaça o sistema familiar que estabeleceram, onde o comportamento do seu irmão é desculpado e permitido. É doloroso, mas a reação deles realmente confirma que você fez a escolha certa ao quebrar o silêncio. 5 dias depois da minha consulta com doutora Reis, retornei ao meu apartamento brevemente para pegar mais roupas e alguns arquivos de trabalho. Havia acabado de terminar de fazer uma mala quando houve uma batida forte na porta. Congelei, instantaneamente sabendo quem era. Certamente, quando espiei pelo olho mágico, vi meus pais parados no corredor com rostos sombrios. Considerei não abrir, mas sabia que esse confronto era inevitável. Melhor tê-lo no meu território que no deles. Precisamos conversar, meu pai disse, sem preâmbulo. Estou ocupada agora, respondi, tentando manter minha voz firme. Ocupada demais para sua família, minha mãe perguntou, sua voz afiada com dor e raiva. Depois do que você fez, você nos deve pelo menos uma conversa. Suspirei e recuei, permitindo que entrassem. Eles examinaram minha mala meio feita com desaprovação. Fugindo, meu pai perguntou. Cuidando de mim mesma, corrigi. O que vocês querem? Queremos que você conserte essa bagunça que criou, ele disse diretamente. A polícia está falando sobre acusar Kyle de agressão. O emprego dele pode estar em risco. As pessoas já estão falando. Eu não criei essa bagunça. Disse, uma faísca de raiva cortando minha ansiedade. Kyle criou quando quebrou minhas costelas. Foi um acidente, minha mãe insistiu. Ele te empurrou sim, mas não tinha intenção de te machucar assim. Ele tem 28 anos, mãe. Não pode mais se esconder atrás de ele não tinha intenção. E não foi um acidente. Ele deliberadamente me empurrou porque estava bravo. Meu pai se aproximou. Sua altura imponente destinada a intimidar como havia tantas vezes na minha infância. Stephanie, você precisa dizer à polícia que quer desistir disso. Dizer que exagerou, que entendeu mal o que aconteceu. Não posso fazer isso. Disse, dando um passo para trás. Seria mentir. Então, você prefere destruir a vida do seu irmão? A voz da minha mãe se quebrou com emoção. Por um erro? Que tipo de irmã isso te faz? Que tipo de irmão quebra as costelas da irmã, e então a chama de vadia por buscar ajuda médica? Rebati. Que tipo de pais se importam mais com a reputação do filho do que com a segurança da filha? O rosto do meu pai escureceu de raiva. Chega. Sempre protegemos vocês dois. Tudo que fizemos foi por essa família. Não disse, a realização se cristalizando enquanto falava. Tudo que fizeram foi pela imagem da família. Por Kyle, nunca por mim. Isso não é verdade, minha mãe protestou. Te colocamos na escola médica. Porque ficava bem ter uma médica na família, atirei de volta. Não porque se importavam com o que eu queria. Eu queria estudar arte, lembram? Vocês dois riram da ideia. Meu pai descartou isso com um aceno de mão. Isso não é sobre história antiga. Isso é sobre o que você está fazendo agora, que é trair sua família. Não estou traindo ninguém. Estou me defendendo, talvez pela primeira vez. A discussão continuou em círculos com meus pais alternando entre culpar, ameaçar e ocasionalmente tentar me convencer a retratar minha história. Quando ficou claro que eu não cederia, meu pai jogou sua carta final. Se você continuar com isso, você está por conta própria, ele disse friamente. Financeiramente, emocionalmente, de todas as formas. É isso que você quer? Perder sua família por isso? A ameaça deveria ter me aterrorizado. De muitas maneiras me aterrorizou. Mas por baixo do medo havia um estranho senso de clareza. Perdi minha família no momento em que vocês escolheram proteger Kyle em vez de mim, disse baixinho. Talvez nunca realmente tive uma para começar. Minha mãe começou a chorar de verdade, enquanto o rosto do meu pai se transformou em pedra. Você vai se arrepender disso, ele disse finalmente. Quando a poeira baixar e você tiver queimado todas as suas pontes, vai perceber o que jogou fora. Depois que eles saíram, sentei no meu sofá por muito tempo, tremendo com o rescaldo da adrenalina. Havia mantido minha posição, mas o custo estava se tornando cada vez mais claro. Meu telefone apitou com um texto de Kyle. Espero que esteja feliz agora que mamãe está histérica. Papai diz que você está morta para ele. Bom trabalho, irmã. O assédio não parou por aí.
Nos próximos dias, Kyle escalou sua campanha contra mim. Ele postou comentários vagos mas pontudos nas redes sociais, sobre traidores da família e mentirosas buscando atenção. Ele contatou amigos mútuos para dar a eles o lado dele da história, me pintando como instável e vingativa. Mais perturbadoramente, ele começou a espalhar rumores no hospital onde eu trabalhava, dizendo às pessoas que eu havia fabricado as alegações de abuso porque estava com ciúmes do sucesso dele. Alguns amigos se distanciaram, desconfortáveis por serem arrastados para drama familiar. Colegas me davam olhares estranhos no corredor. Até Melanie, apoiadora como era, parecia sobrecarregada pela intensidade da situação. Não fazia ideia de que sua família reagiria assim, ela admitiu uma noite. Quer dizer, eu sabia que eram meio intensos. Mas isso é de outro nível. Acenei, entendendo seu desconforto. Você não precisa continuar me deixando ficar aqui se for demais. Posso encontrar outro lugar. Não seja ridícula, ela disse firmemente. Não vou te abandonar. Só estou dizendo que é muito, mas vamos passar por isso. Sua lealdade significou tudo para mim, especialmente quando outros caíram fora. Meu círculo estava diminuindo rapidamente, e a pressão estava se intensificando de todos os lados. O trabalho se tornou cada vez mais estressante enquanto tentava manter minha postura profissional lidando com os sussurros e a tensão da campanha difamatória de Kyle. O golpe final veio na forma de um ultimato entregue via advogado do meu pai. Se eu não retratasse minha declaração à polícia e o relatório médico dentro de 48 horas, meus pais iriam cortar qualquer apoio financeiro restante, incluindo a ajuda que vinham fornecendo com meus pagamentos de empréstimo estudantil. 2. Me remover do fideicomisso familiar. 3. Me deserdarem publicamente como filha. A carta concluía com um lembrete de que sempre haviam sido generosos, e me receberiam de volta na família se eu caísse em si e consertasse o dano que havia causado. Lendo aquelas palavras frias e calculistas, senti algo mudar dentro de mim. A névoa de dúvida e culpa que havia nublado meu julgamento começou a se esclarecer. Isso não era amor. Nunca havia sido amor. Famílias reais não ameaçam e manipulam e permitem abuso. Famílias reais protegem umas às outras do dano, não o infligem. Sentei na mesa da cozinha de Melanie naquela noite, a carta do advogado espalhada na minha frente e tomei uma decisão. Não ia retratar, não ia mentir. Pela primeira vez na minha vida talvez ia ficar firmemente na minha verdade, independentemente das consequências. Na manhã seguinte liguei para Jéssica, a conselheira de violência doméstica. Preciso de ajuda, disse a ela. Minha família está escalando a pressão, e não sei o que fazer a seguir. Você está fazendo exatamente a coisa certa ao procurar ajuda, ela me assegurou. Vamos conversar sobre alguns passos práticos para se proteger e construir um sistema de apoio que não inclua sua família biológica. Essa conversa se tornou o primeiro passo na minha jornada em direção à verdadeira independência, não apenas financeiramente, mas emocional e psicologicamente também. Era aterrorizante encarar o futuro sem a família que sempre conhecera, mas como logo descobriria também era o início de uma libertação profunda. 2 semanas após minha consulta com Dra. Reis, retornei para um acompanhamento. A cura física havia começado, a dor estava mais controlável, e minha respiração havia melhorado, mas emocionalmente ainda estava vulnerável e em carne viva. Como você está se aguentando? Dra. Reis perguntou depois de examinar minhas costelas e confirmar que estavam curando adequadamente, fisicamente melhor. Admiti. O resto é complicado. Ela acenou entendendo. Trauma familiar geralmente é. Você tem estado em contato com Jéssica? Sim, ela tem sido incrivelmente útil. Isso era um eufemismo. Jéssica havia se tornado minha linha de vida, me ajudando a navegar não apenas os aspectos legais da minha situação, mas também o campo minado emocional do afastamento familiar. Ela sugeriu que me juntasse a um grupo de apoio para sobreviventes de abuso familiar. Fui à minha primeira reunião ontem. Isso é excelente. Dra. Reis disse aprovadoramente. Como foi? Foi intenso, mas bom. Pela primeira vez, estava numa sala cheia de pessoas que completamente entendiam pelo que estou passando. Sem julgamento. Sem perguntas sobre por que simplesmente não resolvi com minha família. Dra. Reis sorriu. Esse tipo de validação pode ser incrivelmente curativo. Ainda lembro do meu primeiro grupo de apoio depois da minha própria experiência. Foi como finalmente conseguir respirar depois de prender a respiração por anos. Exatamente, concordei. Uma mulher lá, Alicia, teve uma experiência similar com sua irmã mais velha. Os pais dela também escolheram o agressor em vez dela. Ouvir a história dela me fez sentir menos sozinha, menos louca por manter minha posição. Você definitivamente não é louca, Dra. Reis me assegurou. O que você está fazendo requer tremenda coragem. Poucas pessoas têm a força para quebrar padrões geracionais de abuso e facilitação. Nossa conversa mudou para minha recuperação física e planos para retornar ao trabalho. Antes de sair, Dra. Reis me entregou um cartão. Normalmente não faço isso com pacientes, mas dadas as circunstâncias, quero que você tenha meu número de celular pessoal. Se alguma vez precisar de conselho médico ou apenas alguém para conversar que entenda, por favor não hesite em ligar. Sua gentileza trouxe lágrimas aos meus olhos. Obrigada por tudo. Não sei o que teria feito se tivesse visto um médico diferente naquele dia. Você teria encontrado seu caminho, ela disse confiantemente. Você é mais forte do que percebe, Stephanie.
Com a orientação de Jéssica, comecei a construir uma rede de apoio fora da minha família biológica. Melanie permaneceu firme, oferecendo não apenas seu quarto de hóspedes, mas sua crença inabalável em mim. A Alicia do grupo de apoio se tornou uma amiga. Nossas experiências compartilhadas criando uma ligação instantânea. E para minha surpresa, minha tia Bárbara entrou em contato novamente. Tenho querido me reconectar com você há anos, ela me disse quando nos encontramos para café. Sua mãe tornou isso difícil. Depois da nossa briga, ela essencialmente bloqueou meu acesso a você e Kylie. Sobre o que foi a briga? Perguntei, percebendo que nunca soube a história real. Bárbara suspirou. Confrontei seu pai sobre seu favoritismo em relação a Kylie, e a maneira como ambos permitiam o comportamento dele. Isso foi depois que vi Kylie te empurrar num churrasco familiar quando você tinha cerca de 14 anos. Você caiu e ralou as mãos feio. Você se lembra? Eu me lembrava. Kylie havia ficado bravo porque eu o havia vencido num jogo de jardim na frente dos amigos dele. Meus pais riram, descartando como irmãos sendo competitivos. Sua mãe me acusou de tentar causar problemas na família, Bárbara continuou. Disse que eu estava com ciúmes porque não tinha filhos próprios. Depois disso fui gradualmente excluída dos eventos familiares. Mas sempre me preocupei com você. Ter Bárbara de volta na minha vida foi como descobrir uma peça de mim mesma que não sabia que estava faltando. Ela era a família que eu precisava, solidária, honesta, protetora das maneiras que meus pais nunca foram. Ao lado de construir essas conexões pessoais. Tomei passos práticos para garantir minha independência. Troquei as fechaduras do meu apartamento, instalei um sistema de segurança e coloquei câmeras na entrada. Consultei com o advogado sobre as implicações de ser removida do fideicomisso familiar e cortada financeiramente. Abri novas contas bancárias num banco diferente do que minha família usava. Passos pequenos, mas cada um me fez sentir mais segura, mais no controle da minha própria vida. Jéssica também me conectou com recursos para ajudar a entender os padrões psicológicos que moldaram minha dinâmica familiar. Devorei livros sobre sistemas familiares tóxicos, pais narcisistas e a psicologia do bode expiatório. Quanto mais aprendi, mais clara minha situação se tornou. Kylie era criança dourada, perpetuamente desculpado e elevado não importa seu comportamento. Eu era o bode expiatório, esperada para absorver culpa e priorizar as necessidades de todos os outros acima das minhas próprias. Essa educação foi tanto dolorosa quanto libertadora. Dolorosa reconhecer quão profundamente disfuncional minha família era, mas libertadora entender que não era minha culpa. Não havia causado o abuso sendo muito sensível ou difícil como meus pais sempre haviam implicado. Não havia imaginado ou exagerado o maltrato. Era real, e eu tinha todo o direito de me proteger disso. O aspecto mais desafiador desse novo conhecimento foi aprender a estabelecer e manter limites. Minha vida inteira havia sido construída em torno de acomodar as demandas e expectativas da minha família. Ficar firme diante da pressão deles ia contra décadas de condicionamento. Pense no estabelecimento de limites como o músculo Jéssica aconselhou durante uma de nossas sessões. Está fraco no início porque você nunca foi permitida a usá-lo. Mas cada vez que você mantém sua posição, fica mais forte. Pratiquei pequenos atos de estabelecimento de limites diariamente, não respondendo cada ligação ou texto dos meus pais imediatamente, recusando-me a me engajar quando tentavam me culpar ou manipular, corrigindo desinformação quando conhecidos mútuos repetiam a versão de Kylie dos eventos. Cada pequeno ato de autodefesa construiu minha confiança para os confrontos maiores. A investigação policial do incidente continuou, com o promotor finalmente decidindo acusar Kylie de agressão doméstica apesar dos esforços dos meus pais para intervir. Kylie contratou um advogado caro e se declarou inocente, preparando o cenário para um possível julgamento onde eu teria que testemunhar contra ele. A perspectiva era aterrorizante, mas estava determinada a levá-la até o fim. Durante tudo isso, fiquei surpresa ao descobrir um senso inesperado de paz emergindo ao lado da turbulência. Por tanto tempo, havia me contorcido para me encaixar nas expectativas da minha família, suprimindo minhas próprias necessidades e percepções para manter a harmonia. Agora, apesar do caos externo, estava começando a sentir um alinhamento interno que nunca havia experimentado antes. Meus pensamentos, sentimentos e ações estavam finalmente em congruência. Estava vivendo na minha verdade, dolorosa como fosse. Meu grupo de apoio se tornou um santuário, onde podia expressar meus medos e dúvidas sem julgamento. Durante uma sessão particularmente difícil depois de receber um e-mail furioso do meu pai, desabei. Às vezes me pergunto se teria sido mais fácil apenas ficar em silêncio. Admiti através de lágrimas. Apenas aguentar a dor e manter a paz como sempre fiz. Mais fácil no curto prazo talvez, Alicia disse gentilmente. Mas esse tipo de silêncio corrói sua alma. Confie em mim. Tentei isso por anos. Uma mulher mais velha chamada Ruth acenou concordando. Fiquei em silêncio sobre o abuso do meu irmão por 40 anos. Quando finalmente falei, havia me perdido tão completamente que não sabia quem eu era mais. Você está fazendo o trabalho difícil agora, mas está se poupando décadas de dor invisível. Suas palavras ficaram comigo, um talismã contra a dúvida que ainda às vezes se infiltrava durante momentos fracos. Estava fazendo o trabalho difícil agora. Estava quebrando um ciclo que poderia ter continuado por gerações. Estava escolhendo verdade sobre mentiras confortáveis, saúde sobre disfunção, realidade sobre ilusão. 6 semanas após o incidente, me senti forte o suficiente para retornar ao meu próprio apartamento em tempo integral. Melanie me ajudou a fazer uma limpeza energética do espaço, um ritual de purificação em que ela jurava
e reorganizamos os móveis para criar um novo começo. A cesta de presente dos meus pais havia sido doada há muito tempo para um abrigo de mulheres, removendo aquele símbolo do apoio manipulativo deles. Naquela noite, sozinha no meu próprio espaço pela primeira vez desde que tudo havia acontecido, tirei minhas aquarelas, não usadas desde a faculdade, e comecei a pintar. A imagem que emergiu não foi planejada. Um pequeno pássaro com uma asa quebrada, mas cercado de luz, começando a se curar. Enquanto me perdi no processo criativo que uma vez foi minha paixão, senti algo mudando, abrindo, liberando dentro de mim. Não estava apenas sobrevivendo a essa provação. De alguma forma profunda, estava sendo transformada por ela. 6 meses se passaram, trazendo mudanças que nunca poderia ter antecipado quando primeiro sentei na sala de exame da doutora Reis com costelas quebradas e um coração partido. A cura física estava completa. Minhas costelas haviam se curado sem complicações, deixando apenas a mais tênue dor durante mudanças no tempo para me lembrar da lesão. A cura emocional era um processo contínuo, mas marcado por progresso notável. Havia me mudado para um bairro diferente. Um ato pequeno, mas significativo de reclamar minha independência. Meu novo apartamento era mais claro, com janelas grandes que inundavam o espaço com luz natural, e um quarto extra que havia convertido em estúdio de arte. Pinturas em vários estágios de conclusão alinhavam as paredes, evidência da minha paixão reacesa pela criação. Durante esses meses, minha situação familiar havia evoluído de maneiras dolorosas mas necessárias. Depois de múltiplas tentativas de reconciliação nos termos deles, que sempre envolviam eu retratando minha versão exagerada dos eventos e me desculpando com Kylie, havia solicitado uma reunião com condições claras. Aconteceria em terreno neutro com um conselheiro familiar presente, e com o entendimento de que não seria manipulada ou pressionada a mudar minha história. Surpreendentemente, eles concordaram. Talvez pensassem que ainda poderiam me convencer pessoalmente. Ou talvez estivessem sentindo as consequências sociais do nosso afastamento numa comunidade onde aparências importavam tanto. A reunião aconteceu no escritório do conselheiro numa tarde fresca de outono. Meus pais chegaram vestidos impecavelmente como se para a igreja, suas expressões uma mistura cuidadosa de preocupação e contenção. Kylie veio separadamente, sua confiança usual diminuída um pouco pelo caso legal pendente contra ele, que havia sido atrasado por questões processuais. O conselheiro Dr. Morgan estabeleceu regras básicas para nossa conversa, sem interrupções, sem xingamentos, usando declarações com eu em vez de acusações. Meus pais acenaram agradavelmente, embora eu pudesse sentir sua impaciência com o que provavelmente viam como formalidade desnecessária. Stephanie, Dr. Morgan começou. Gostaria de começar compartilhando o que espera alcançar na reunião de hoje? Respirei fundo, me centralizando como havia praticado. Quero clareza e honestidade sobre o que aconteceu e o que acontece a seguir. Quero reconhecimento do dano que foi feito a mim, tanto pelas ações de Kylie quanto pela resposta de vocês a elas. E quero estabelecer limites para qualquer relacionamento futuro que possamos ter. Minha mãe franziu levemente a sobrancelha na palavra limites, mas permaneceu em silêncio. Meu pai se remexeu na cadeira, já desconfortável com a direção da conversa. Thomas e Natalie, Dr. Morgan se virou para meus pais. Quais são suas esperanças para hoje? Meu pai pigarreou. Queremos nossa família de volta junta, essa divisão durou tempo suficiente. Queremos colocar esse incidente infeliz para trás e seguir em frente. Não foi um incidente infeliz, disse baixinho, mas firmemente. Foi agressão. Kylie quebrou 3 das minhas costelas e depois me chamou de vadia quando busquei ajuda médica. Vocês dois me pressionaram a mentir sobre minhas lesões e priorizar a reputação deles sobre minha segurança física. Stephanie, você sabe que não foi assim que aconteceu. Minha mãe começou. Sua voz assumindo o tom conciliador que havia crescido para reconhecer como prelúdio ao gaslighting. Na verdade, mãe, foi exatamente assim que aconteceu. Rebati. E esse padrão de negar a realidade é precisamente porque estamos sentados aqui hoje. Dr. Morgan gentilmente redirecionou a conversa, pedindo a cada um de nós para expressar nossos sentimentos, sem disputar as experiências uns dos outros. O que se seguiu foi 2 horas de verdades dolorosas mas necessárias. Meus pais continuaram a minimizar e desviar, embora com menos convicção que antes. Kylie ofereceu um pedido de desculpa superficial que focou mais no inconveniente que a situação havia causado a ele, do que no dano que havia infligido. Sinto muito que as coisas saíram de controle. Ele disse, não bem me olhando nos olhos. Nunca quis que você se machucasse seriamente, mas você tem que admitir. Ir à polícia foi uma reação extrema. Foi? Perguntei, mantendo minha compostura apesar da raiva borbulhando sob a superfície. Se um estranho tivesse quebrado minhas costelas, denunciar seria extremo. Por que você deveria ser mantido num padrão mais baixo de comportamento porque somos parentes? Ele não tinha boa resposta para isso. No final da sessão, estava claro que enquanto minha família estava disposta a me ter de volta em suas vidas, não estava verdadeiramente disposta a reconhecer a disfunção que havia levado ao nosso afastamento. Queriam reconciliação sem responsabilidade e perdão sem mudança. Enquanto nos preparávamos para sair, meu pai fez um apelo final. Stephanie, sentimos sua falta. Apesar de tudo, ainda somos sua família. Ninguém nunca vai te amar como nós amamos. Olhei para ele por um longo momento, o vendo claramente talvez pela primeira vez. Esse é o problema, pai. O jeito que vocês amam é condicional e prejudicial. Mereço melhor. Todos nós merecemos.
Saindo daquele escritório, senti uma leveza inesperada. Havia enfrentado o meu maior medo, afastamento permanente da minha família, e descobri que não era tão aterrorizante quanto havia imaginado. Na verdade, a perspectiva de continuar a aceitar a versão deles de amor agora parecia muito mais assustadora do que construir uma vida sem eles. Nos meses que se seguiram, mantive contato mínimo com meus pais através de textos ocasionais e ligações breves, sempre com limites rígidos em vigor. Kylie e eu não tivemos comunicação direta fora das interações legais necessárias. Seu caso finalmente terminou num acordo, uma acusação de contravenção com liberdade condicional e aulas obrigatórias de controle da raiva. Era menos do que ele merecia, mas mais responsabilidade do que jamais havia enfrentado antes. Profissionalmente, minha vida tomou rumos inesperados. A coragem que havia encontrado ao enfrentar minha família se traduziu em maior confiança no trabalho. Advogava mais efetivamente pelos meus pacientes, particularmente aqueles mostrando sinais de abuso ou negligência. Meus colegas notaram a mudança, e me foi oferecida uma posição de liderança numa nova iniciativa de saúde comunitária focada na prevenção e intervenção da violência doméstica. Este trabalho me colocou em contato regular com a doutora Reis, que se tornou tanto mentora quanto amiga. Durante uma de nossas reuniões para discutir a iniciativa, finalmente encontrei as palavras para expressar minha gratidão. Escrevi uma carta para você, disse, entregando um envelope. Para agradecer pelo que fez naquele dia, por ver o que estava acontecendo e ter a coragem de fazer algo sobre isso. Ela aceitou a carta com um sorriso caloroso. Estava apenas fazendo o meu trabalho, Stephanie. Não balancei a cabeça. Você fez mais que isso. Me mostrou como é a verdadeira integridade profissional. Você estava disposta a fazer uma escolha difícil porque era certa, não a fácil. Esse é o tipo de médica que quero ser. Nosso trabalho conjunto na iniciativa se tornou um dos aspectos mais gratificantes da minha vida profissional. Desenvolvemos programas de treinamento para profissionais médicos reconhecerem e responderem melhor a sinais de abuso, criamos recursos para pacientes e construímos parcerias com serviços de apoio locais. Cada pessoa que ajudamos parecia uma pequena redenção da minha própria experiência. Minha vida pessoal floresceu também. O grupo de apoio que havia sido minha linha de vida nos primeiros dias se tornou uma comunidade onde tanto recebia quanto oferecia cura. Alicia e eu começamos uma reunião mensal para sobreviventes compartilharem arte, poesia e histórias como parte de seu processo de recuperação. Melanie permaneceu minha amiga mais próxima, sua lealdade durante meus dias mais sombrios, cimentando uma ligação que parecia mais como família do que muitos relacionamentos de sangue. E falando de família, tia Bárbara se tornou uma figura central na minha vida. Sua casa se tornou meu destino de feriados. Sua sabedoria um guia através das emoções complexas de criar um novo tipo de família quando a original havia falhado. Através dela, me conectei com primos que mal conhecia crescendo, descobrindo relacionamentos não contaminados pelas dinâmicas que haviam envenenado minha família imediata. Mais surpreendentemente, comecei a namorar novamente depois de anos focando exclusivamente na minha carreira. Daniel, um arquiteto gentil e atencioso que conheci através de uma aula de arte comunitária, me mostrou como comunicação saudável e respeito pareciam num relacionamento romântico. Nossa conexão se desenvolveu devagar, construída na amizade e valores mútuos, em vez da necessidade desesperada de aprovação que havia caracterizado meus relacionamentos anteriores. No aniversário da minha consulta com doutora Reis, me levei numa retirada solo para um lago. Trouxe minhas tintas, diário e uma pilha de livros pretendendo refletir sobre a jornada do ano. Sentada no cais ao pôr do sol, observando a luz brincar na água, escrevi no meu diário. 1 ano atrás hoje. Estava quebrada de mais maneiras do que sabia. Minhas costelas estavam fraturadas, mas também estava meu senso de identidade, meu entendimento do amor, minha crença nas minhas próprias percepções. Pensei que falar a verdade me destruiria, que não poderia sobreviver sem a família que tanto me moldou quanto me distorceu. Estava errada. A verdade não me destruiu, me reconstruiu, mais forte que antes. Aprendi que amor verdadeiro não exige silêncio sobre abuso. Família real, seja ligada por sangue ou por escolha, te eleva em vez de te derrubar. Força real não é suportar maltrato, é ter a coragem de dizer chega. Não sei o que o futuro reserva. O relacionamento com meus pais permanece complicado e limitado. Kylie e eu talvez nunca nos reconciliemos. Ainda há dias de luto e dúvida. Mas pela primeira vez na minha vida, estou construindo uma fundação baseada na verdade, em vez de fingimento. Em conexão autêntica em vez de obrigação. Em autorrespeito em vez de autossacrifício. Isso parece vitória, isso parece cura, isso parece lar.